Fala galera, tranquilos? Beleza? Numa boa? Professor Wagner Souza com as nossas dicas imparáveis para o INSS. Temos aí dicas de redação oficial para você. Acompanha comigo aí na tela. Vamos lá. Olha aí, ó. Temos aí um trecho de texto e o item vem logo na sequência afirmando: o emprego do advérbio encarecidamente é inadequado, visto que prejudica o caráter impessoal que deve ser adotado em textos oficiais. Olha aqui para mim, já dei essa mesma dica em outro episódio, por assim dizer, mas de novo digo a você. Quando se tratar assim do texto, aparece o texto em si, leia primeiro o item, porque senão você faz a leitura ali do texto sem saber exatamente o que você está procurando. E em se tratando de item de redação oficial, muito frequentemente você nem precisaria efetivamente ler aquele texto lá. Às vezes o item está falando apenas do registro do vocativo, ou do registro da data, ou sobre o registro do fecho, e você nem precisava da informação do texto, tá? Então, a dica, novamente, é leia primeiro o item. Volta aí para o texto, vamos lá comigo então. Já lemos aí o item está falando que o advérbio encarecidamente é inadequado, visto que prejudica o caráter impessoal que deve ser adotado em textos oficiais. Vamos lá ler o texto, ó. Informa ainda que a pauta e os documentos da reunião serão enviados oportunamente. Por fim, solicito encarecidamente que seja feito contato com a equipe de apoio deste Ministério para confirmação de sua presença na reunião por meio do endereço eletrônico ministério@mp.gov.br. Atenciosamente. Pessoal, vamos lá. Em uma dica anterior, procura essa dica, você vai encontrar aí, está cheio de dicas aí no nosso canal do Gran Cursos Online, mas em uma dica anterior eu já havia afirmado o seguinte: a impessoalidade, ela é alterada, ela é ameaçada, por assim dizer, não pela estruturação da forma verbal que você utiliza. Vimos que em redação oficial podemos utilizar solicito, solicitamos, ou solicita-se, ou solicitam-se, dependendo do contexto. Então você pode usar a primeira pessoa do singular, solicito, pode ser a primeira pessoa do plural, solicitamos, ou então as terceiras pessoas, solicita-se ou solicitam-se, dependendo do contexto. Então, a forma verbal que você utiliza lá não atinge a impessoalidade. O que é que vai atingir a impessoalidade? O que é que ameaça a impessoalidade? Justamente os adjetivos e advérbios que você utiliza no texto. Como assim, Wagner? Pensa o seguinte: quando você monta uma frase, vamos voltar lá para a parte de gramática. Quando você monta uma frase, você utiliza aquela estrutura padrão, né? Aquele esqueleto, sujeito, verbo, complemento. Acontece que o sujeito costuma ser o quê? Justamente um substantivo, costuma ser substantivo. Em seguida vem um verbo e depois vem um complemento. E o complemento também costuma ser um substantivo. Isso quer dizer que você constrói as frases com substantivos e verbos. A base da frase é justamente constituída por substantivos e verbos. O que é que traz a opinião? O que é que traz a percepção particular? O que é que traz a pessoalidade para a construção de uma frase? São os adjetivos e os advérbios que você utiliza. O adjetivo é o típico modificador dos substantivos e o advérbio é o típico modificador de um verbo. Por isso essas palavras, os adjetivos e os advérbios, é que ameaçam a impessoalidade se forem empregadas de maneira inadequada, se trouxerem marcas de subjetividade para o texto. Conforme já havia comentado anteriormente, repito aqui, imagine que um trecho de redação oficial apresentasse a seguinte construção: a prestigiosa comissão tem por objetivo verificar a recepção de um excelente automóvel por parte do diretor-geral do órgão. Veja, prestigiosa comissão. Tá vendo que eu estou elogiando a comissão? Isso é uma percepção de caráter pessoal. A impessoalidade foi ameaçada aí, ó. Da mesma forma, excelente automóvel. Excelente por quê? Porque o automóvel era importado, o automóvel era novo, porque o modelo era esportivo, porque é excelente. Esses adjetivos aí é que ameaçam efetivamente a impessoalidade, porque trazem uma carga subjetiva para a construção do texto. E veja, voltando aí para o texto, veja que o nosso texto aí, esse solicito encarecidamente, como a pessoa dissesse, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, por caridade, manda esse negócio aí para mim. Veja, esse encarecidamente, de fato, traz
uma indicação subjetiva, uma indicação pessoal para o nosso texto. De fato, então, o emprego desse advérbio aí é inadequado, está prejudicando efetivamente a impessoalidade. Portanto, o item está certinho. Tranquilo? Então, procure guardar isso. A impessoalidade, ela não é afetada pela forma verbal que você utiliza. Pode ser solicito, solicitamos ou solicita-se, solicitam-se, dependendo do caso. O que, de fato, ameaça a impessoalidade são certos adjetivos e certos advérbios que podem trazer a impressão pessoal de quem escreve. Então, fique de olho em adjetivos e advérbios, beleza? Fica a dica, mas eu vejo você em outras dicas por aí. Até mais!